paz esteja com cada um de vocês. Que vocês tenham um bom dia na presença do Senhor. Eu amanheci o meu dia participando de uma situação e logo após Deus me chamou a atenção para poder ministrar essa palavra para mais pessoas. E aqui eu estou para poder ministrar, falar aquilo que Deus colocar no meu coração. O título aí eu já coloquei, que é o Deus das causas impossíveis, o nosso Deus. O Deus que criou os céus e a terra. Ele é um Deus das causas impossíveis. Se você tem algo que é impossível na tua vida, é para Ele mesmo que você deve recorrer. E com Deus não existe intermediário, secretário, sacerdote para ir na tua frente e fazer algo em teu favor. Você pode fazer isso diretamente. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então tudo que você pedir, pede no nome de Jesus Cristo, porque com certeza você será atendido. E aquilo que é possível é para nós fazermos, que é o que? É ministrar a palavra, é interceder. Mas o impossível não cabe ao homem, cabe a Deus. O que é natural é para nós, Ele deixou para nós fazermos. Mas o sobrenatural, que está acima do alcance dos nossos olhos carnais, é Deus quem faz. Por isso que milagre não se explica, milagre se vive, né? Então, eu vou deixar uma palavra aqui para nossa meditação no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 24, eu vou ler. E vou ler até o versículo 2, versículo 3 do 45, que diz assim, no 24, versículo 24 do capítulo 44 de Isaías nos diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faz todas essas coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores, faz parte, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificada, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz a profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Em outras traduções, ele diz, é meu ungido. Nessa tradução, 12, ele diz, é meu pastor. Mas a maioria diz, é meu ungido. E cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo, funda-te. Aí nós vamos para o versículo 1, 2 e 3 do 45, que diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos ou tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Essa palavra é uma promessa da parte de Deus, no tocante a Jerusalém, a Judá. Ele é uma promessa de livramento. E ele antecipa dizendo, aqui no 24, assim diz o Senhor, o teu Redentor. Então a gente observa que Deus ele se apresenta como um Senhor, como aquele que governa, como aquele que tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Ele se apresenta, Senhor é quem? É aquele que está acima de todos. É alguém que rege, que governa, que direciona, que administra, né? Então ele se apresenta como para ajudar, para mim, para você nessa manhã, como aquele que governa, como aquele que tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão, que nada escapa diante do seu olhar, que ele nos assiste de perto, embora sejamos bilhões na face da terra. Ele conhece a vida de cada um, ele chama cada um pelo seu nome e nada escapa do seu olhar. Esse é o Deus que nós servimos. E às vezes nós queremos medir o tamanho do nosso Deus. E eu sempre falo para as pessoas que Deus, ele é do tamanho da tua fé.
Aí você pode dizer assim, pastora, eu estou na roça, minha fé é desse tamanho. Então pede para Deus acrescentar a tua fé, que Ele tem o poder de acrescentar também a tua fé. E por meio do seu dia a dia, dos acontecimentos da tua vida, se você fazer um retrospecto, entrar aqui dentro de você mesmo e relembrar que até aqui o Senhor te trouxe, que até aqui o Senhor te sustentou, o Senhor não te tirou da madre da tua mãe para poder você ser uma escória do mundo, para você ser a vergonha dele aqui na terra, não. Ele te tirou da madre da tua mãe, Ele te formou. Olha como Deus Ele é poderoso. Ele te formou, Ele te assiste, Ele te acompanha desde o ato da concepção até os dias atuais. Eu estou com 53 anos. Ele me formou no ventre da minha mãe. Mesmo diante de tantas dificuldades, Ele me tirou da madre da minha mãe. Ele me trouxe à existência. Ele me assistiu o tempo todo. E Ele continua me assistindo até os 53. Se você tem 18, até os 18. Se for até os 14, até os 14. Se for até os 70, até os 70. Se for até os 90, Ele te assiste até os 90. O importante é que, enquanto você estiver nesse plano terrestre, Ele estará te assistindo, Ele estará te acompanhando. E Ele está no controle de todas as coisas. Nós somos apenas instrumentos de Deus que Ele trouxe à Terra para uma missão, para um propósito. Seja Ele qual for, dentro de uma igreja ou te usar lá fora. O importante é que você seja um instrumento nas mãos de Deus para poder Ele fazer aquilo, cumprir aquilo, o projeto para o qual Ele te trouxe à Terra, para o qual Ele te designou, te trouxe à existência. E Ele diz aqui no 24, Ele se apresenta como Senhor e como aquele que redime, né, como redentor, como aquele que justifica diante de Deus, né? Jesus ele veio para nos justificar, nos regenerar, nos santificar e nos levar de volta ao nosso Pai, ao nosso Criador, do jeito que Ele nos trouxe ao mundo. Ele nos trouxe ao mundo puro. E Ele quer a gente de volta puro também. Mas para isso, Ele já preparou tudo. Deus já sabe por onde você vai passar, quais são os caminhos que você irá percorrer. E Ele provê todas as coisas. Uma coisa que eu achei bonita outro dia conversando com a minha irmã, ela falou assim, minha irmã, o sustento e a provisão de Deus não era para a gente viver descabelando, preocupado com o dia do amanhã, o que o dia do amanhã vai trazer para a gente. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Os dias são maus, mas o nosso Deus é bom. E Ele nos acompanha. E Ele nos sustenta e Ele provê. E ela falando, antes de qualquer coisa, do homem ser criado, Deus criou os céus, a terra, Deus criou tudo que há na terra. E junto com a terra já estava lá os tesouros escondidos, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, os diamantes. Tudo, o carvão para o homem se aquecer. Tudo isso Deus criou e deixou para nós. Deus, antes de nos criar, Ele criou a provisão para a gente. E por que é que a gente se descabela tanto pela provisão de Deus? Se as portas estão fechadas, ore porque Deus enviará por meio de alguém que tem. Deus usa quem tem para dar para quem não tem. Deus, Ele põe as mãos no impossível quando o homem não pode mais pôr as mãos. Nas causas impossíveis, quando você diz, agora eu perdi o controle, Deus diz, oba, ainda bem que tu perdeu o controle, porque enquanto tu tem o controle, você não me deixa assumir. Então Deus deixa chegar, os processos chegar a uma circunstância, a um ponto que a gente perde o controle, que a gente diz, agora não tem mais jeito, agora é ladeira abaixo, como diz a juventude. Agora é ladeira abaixo, pastora. E eu não sei mais o que fazer então. É agora que Deus vai saber o que fazer. E que Ele estava aguardando só você deixar o controle nas mãos dele para poder ele agir. Como você não deixou, você tentou até as últimas consequências. Então agora é a vez dele assumir o controle e resolver do jeito dele. É que a gente é muito cabeção, sabe? A gente se acha o infalível. Tá no meu controle, eu assomo e vai dar tudo certo. E aí tem coisas que Deus diz, eu quero me revelar para você de perto. E você não está deixando. Então eu vou deixar você perder o controle para quando você perder, eu assumir o controle na tua vida. Né? E aí ele diz o que ele é capaz de fazer. Ele diz, eu faço todas as coisas, não é algumas coisas. Aqui no versículo 24 ele diz, eu faço todas as coisas. Sou eu que estendo os céus e extraio a terra por mim mesmo. Pelo poder que há em Deus é que Ele criou os céus e a terra. Ele simplesmente disse, haja, gente, e ouve. Só na criação do homem, no moldar, no formar do homem que Ele pôs as mãos. Mas o resto, Ele deu ordem para existir e veio a existir.
É a gente que é limitado, que precisa de pôr as mãos. É a gente que precisa de intervir e pôr a mão até onde não é para pôr. Mas Deus não, Ele não precisa disso. E aí Ele promete para Jerusalém e para ajudar que ela será reconstruída, que ela será habitada, porque até então, nesse momento aqui, ela estava deserta. E Deus, Ele prometeu para Jerusalém, tu será habitada. E as cidades de Judá, sabe qual foi a promessa dele? Tu será reedificada e eu levantarei as ruínas. Ou seja, você não vai ficar nessa situação de calamidade que você está, não. Eu vou me levantar em teu favor e eu vou fazer aquilo que tu não pode fazer, que não está no teu alcance. E aí ele diz assim, ó, ele diz a profundeza, seca-te e eu secarei teus rios. Então, o que for preciso secar, ele seca. O que for preciso ele alaga, ele alaga. O que for necessário para Deus intervir, ele vai intervir, porque ele pode todas as coisas. E eu volto a dizer, Deus é do tamanho da tua fé. Então, trata de dizer, Deus, acrescenta a minha fé. Talvez você tenha pedido, Deus, acrescenta a minha fé, acrescenta a minha fé. E aí quando os processos vêm para poder ele trabalhar em cima do processo e te dar a vitória, aí você quer pôr as mãos. Ele diz, epa, você pediu fé, eu criei o cenário, dentro desse cenário eu quero agir, mas você não está deixando eu agir. Então Deus vai conversar, está conversando com alguém e irá conversar com mais alguém que vai entrar para assistir esse vídeo, dizendo, deixa o controle daquilo que está impossível aos teus olhos nas minhas mãos, porque você com as tuas mãos e com as tuas limitações, você não irá conseguir trazer vitória, você não irá trazer resultado bom para isso daí. Me deixa no controle que eu vou te dar o resultado que você precisa. Aliás, eu vou te surpreender e vou fazer muito mais além daquilo que tu me pede. E aí ele diz assim no 45, aí ele diz assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Porque aqui antes de entrar no 20 e no 45, no capítulo 45 de Isaías, ele diz para Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Vocês sabiam? Se vocês não sabem, depois vocês dão uma pesquisada só para confirmar. Esse rei Ciro, ele não servia ao Senhor no sentido da mente limitada da gente, que a gente acha que só quem serve a Deus é quem está dentro da igreja todos os dias, é quem está à frente de uma igreja, é quem está no diaconato, é quem está participando do quadro eclesiástico da igreja, dos ministros da igreja do Senhor. É quem é levita, não, quem serve ao Senhor é quem Deus trouxe ao mundo para um propósito. Independente de estar dentro da igreja ou de estar lá fora, Deus te trouxe para um propósito, para uma missão aqui na terra. E Ciro foi um desses. Ele não estava dentro da casa do Senhor todos os dias. Ele não estava, sabe, como diz o povo aí fora, como beata dentro da igreja. Mas Deus chamou ele de meu pastor. Porque Deus ia usar Ciro para conduzir o rebanho dele de volta a Jerusalém, de volta a ajudar. Deus iria dar vitória para as cidades dos arredores de Jerusalém. E Deus chamou a existência aproximadamente 300 anos antes. Deus chama a existência por meio dessa profecia, dizendo, eu vou levantar um homem que se chama Ciro, né? Eu estou aqui parafraseando para facilitar a compreensão de vocês. É como se Ciro fosse nascer daqui a aproximadamente 300 anos. E Deus usa a Isaías, o profeta Isaías, para profetizar. E ele diz, eu vou levantar um homem chamado Ciro, o meu pastor, o meu ungido. A gente tem uma mente tão limitada. Às vezes eu me pego assim diante de Deus falando assim, Deus, como eu fui ridícula. Deus, como eu estava com um coquinho desse tamanho, Senhor. Tem misericórdia. Eu imagino que às vezes isso dá até gargalhada da cara da gente. Da gente tão pequena querendo ser tão grande, Deus, mas querendo ser grande fora do Senhor, fora da presença do Senhor. As promessas de Deus é para quem habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, não é para quem passa de passagem, não é para quem visita, não é para quem fica aqui por 5 minutos e vai fora, como dizem os jovens, não. É para quem permanece, é para quem vive debaixo do esconderijo. E aí ele faz a promessa para o seu povo, dizendo, quando eu falo debaixo do esconderijo, não é debaixo do teto de uma igreja, não. É sobre os cuidados de Deus, sobre a tutela de Deus, sabe? De se esconder nas fortalezas que pertencem a Deus, no esconderijo do Altíssimo, viver na presença de Deus. Eu não preciso necessariamente estar 24/48 dentro de um templo, na presença das autoridades eclesiásticas, para eu poder estar na presença de Deus. Eu posso estar na presença de Deus dentro do trem, eu posso estar na presença de Deus dentro do metrô, eu posso estar na presença de Deus dentro da faculdade, eu posso estar na presença de Deus no meio da rua, eu posso estar na presença de Deus na fila de um banco, eu posso estar na presença de Deus fazendo a comida aqui no meu fogão, eu posso estar na presença de Deus debaixo do chuveiro. Então a presença de
Deus em todos os lugares. Eu preciso me adequar a estar nos parâmetros da presença de Deus. Estar na presença de Deus é andar de acordo com a palavra dele, de acordo com os estatutos dele. Aonde eu estiver, eu irei clamar e o Senhor irá me responder. Estar na presença de Deus é estar diante do juiz numa audiência. E o Senhor dá vitória para a gente diante dessa audiência, de um juiz. E Deus está conversando com alguém, ou que está aqui, ou que irá passar por aqui. E Deus pode estar presente na vida do juiz, na vida sua, diante de um juiz. E Deus dá a causa, ganha para você. Né? E aí nós vimos aqui, Deus falando, aproximadamente 300 anos antes, Deus trazendo à existência a vida de um homem que iria se chamar Ciro, o rei Ciro, e Deus chama ele de ungido, de pastor, e Ciro não era pastor. Nos nossos parâmetros, Ciro não era ungido, porque a primeira coisa que a gente pensa com a santidade da gente, com as loucuras da gente, é o seguinte: imagina, para ser ungido de Deus, tem que ir lá, pastor presidente na convenção, tem que despejar o azeite, tem que impor as mãos, e tem para poder ser ungido de Deus, irmão, tem que ser desse jeito. Ei, Deus não usou ninguém para derramar óleo na cabeça de Ciro, não. Deus chamou ele de pastor, Deus chamou ele de ungido. Por que ele chamou de pastor? Porque era ele que ia, através de Ciro, que Deus ia conduzir o rebanho dele de volta para Jerusalém. Então, nós temos que deixar essa mente pequena, esse coquinho desse tamanho, na presença de Deus, gente. A tenda de Deus é grande. Sabe quando Deus falou para Abraão, chamou ele fora da tenda dele, falou: olha para o céu, conta as estrelas, vê se tu pode contar as estrelas. Eu estou falando assim para você entender melhor. E aí Abraão sai e ele vai contar as estrelas e ele percebe que ele não consegue contar. E aí Deus diz para Abraão: é assim que será a tua posteridade, a tua descendência. A tua descendência será como essa constelação de estrelas. Ninguém vai conseguir contar. A tua descendência será como os grãos de areia da praia. E quem são os descendentes de Abraão? São aqueles que vivem pela fé. Os descendentes de Abraão são a linhagem dos semitas, o povo de Deus que começou, a linhagem piedosa que começou com o povo de Israel. Descendente do ventre de Abraão, descendente de Isaac, que era filho de Abraão. Isaac gerou quem? Jacó, e Jacó se tornou Israel. Israel é a nação que existe hoje. E por meio de Israel, Deus se fez notório, Deus se revelou para todas as outras nações. Pode ver que Jerusalém, hoje, lá em Israel, é um dos lugares mais frequentados por todas as nações. Ele é o berço espiritual de todas as nações. Ali vai todo mundo, viaja gente de todas as nações para poder conhecer Jerusalém. Jerusalém é o centro religioso. Por que eu falo religioso? Porque religião vem do religar, do verbo religar, latim, do verbo religar. E só se religa aquilo que estava desligado. Então, por meio de Jerusalém, porque Jesus descende desse povo, do povo judeu, do povo israelita, descendente de Abraão. Então, da linhagem da tribo de Judá, vem Jesus e nasce. E por meio de Jesus, ele religa o que estava desligado à humanidade. Ele religa a humanidade de volta ao seu Criador. Eu sempre falo, a cruz de Cristo, na vertical, é unindo a criatura com o seu Criador. E na horizontal, a cruz de Cristo, ela está me unindo a você, ao meu próximo. Deus, ele quer comunhão minha com Deus e com o meu próximo. Quando eu vivo isso, eu estou cumprindo toda a lei. Porque Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. E aí ele pega essa lei e ele comprime e diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, mal nenhum eu irei fazer a ele, e nem ele irá fazer a mim. Então nós vamos nos tornar um e com o Pai. Entende isso? Esse mistério da cruz que Deus nos revelou por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, ele nos uniu a ele de volta. Ele nos religou. E é por isso que vem religião, do verbo religar. Né? Mas voltando aqui. E aí Deus faz uma promessa para Jerusalém, faz para Judá e faz para ti nessa manhã. Eu estou à frente. Ele diz assim, assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. De repente Deus está dizendo hoje, assim diz o Senhor, a sua ungida Marionete, a sua ungida Pati Campos, eu te tomo pela mão direita para abater as nações diante da tua face. Essas nações podem ser os problemas ao teu redor. E ele diz, eu te tomo pela mão direita para abater tudo aquilo que te assola, porque no caso de Jerusalém e de Judá, eram as nações que estavam assolando eles.
Então isso tipifica os nossos processos, os nossos problemas do dia a dia, e que Deus quer nos tomar pela mão direita, como um pai faz com o filho, e dizer, eu vou contigo e vou resolver, porque a gente faz assim com os nossos filhos, pega pela mão direita e fala, qual é o problema que está pegando aí, deixa eu ir lá com você, e deixa eu resolver, e aí ele vai lá e ele resolve. O filho mostra, a gente quando está criança na presença dos nossos pais biológicos, quando surge um problema, a gente corre para os braços do pai, e ele diz onde é que está o problema, e a gente vai lá e diz, olha pai, foi aqui que aconteceu isso. Ele vai lá e resolve, a gente fala, uau, meu pai não é herói, minha mãe é uma heroína, porque ele resolveu a demanda para a gente. Então transfere isso para o teu Deus hoje. Diz, Deus, vem cá comigo, me toma aqui pela minha mão, porque se eu pegar na tua, eu estou tão fraca, eu estou tão debilitada na fé, que eu caio na tua presença, mas se o Senhor segurar na minha mão, eu sei que o Senhor não vai soltar da minha mão. Então, quando a gente pede socorro para Deus, a gente fala, tem que falar, Deus, segura nas minhas mãos. Não diz assim, eu vou segurar nas mãos de Deus, não, porque se você segurar nas mãos de Deus, você escorrega e você cai, mas se Deus segurar na tua, pode vir um vendaval que for jogar você para um lado e para outro, como o vento faz com uma árvore, que você não será atingido. Você não será abalado. E aí Deus ele faz a promessa que vai pegar Ciro pela mão direita, e ele vai abater as nações, ele vai abater os problemas diante da face dele, vai soltar os lombos dos reis. Numa outra ocasião eu vou explicar para vocês o que é soltar os lombos ou cingir os lombos, né? Para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E aí ele diz, eu irei, isso é promessa de Deus, eu irei adiante de ti. Não passa na minha frente não, deixa eu ir na tua frente, eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortuosos. Às vezes a gente quer consertar os caminhos tortuosos que a nossa família, que os nossos filhos estão dando, gente. E não é a gente que conserta não, é Deus. Se Deus não consertar, se Deus não trabalhar na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, de dentro para fora, não vai ser a gente que vai trabalhar, de fora para dentro. Então descansa no Senhor. E aí diz assim, eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, tô quase falando em línguas, ou então como cebolinha, né? Ferrolhos de ferro, e tirarei os tesouros da escuridade. O que é os tesouros da escuridade? É aquilo que está no escuro que tu não enxerga, que tu não consegue enxergar, porque tua fé é muito limitada, a tua mente é muito limitada, tu raciocina muito pouco perto da mente de Deus, sabe? Imagina aí o tamanho da mente de Deus raciocinando 100%. A gente raciocina 7, 8, no máximo 10, quando a gente é muito diante do Senhor, né? A gente raciocina 10. E o que é 10 raciocinar 10% perto de 100, gente? Não é melhor a gente deixar quem tem raciocina 100% resolver o problema da gente, do que a gente com 7, com 8, com 10, com 9, tentar meter o bedelho, sabe, enfiar a mão na frente e resolver do jeito da gente? Então descansa, Senhor, eu aprendi hoje. A irmã Luciete falou que eu tenho que descansar no Senhor, foi o Senhor que mandou, por meio da boca dela, que eu deveria descansar e colocar nas tuas mãos, porque o que o Senhor põe as mãos, o Senhor resolve. Então, Deus vai mostrar, Ele vai se revelar por meio desse processo na tua vida, que você está vivendo, no meio da tua família ou na tua vida mesmo. Deus ele vai se revelar como Deus Todo-Poderoso, como aquele que entra nas causas impossíveis. Tá bom? Essa palavra que Deus pôs no meu coração, e eu tenho certeza que será de grande utilidade para aqueles que estão aqui e para aqueles que irão passar por aqui. E vocês que estão por aqui, compartilha com quem necessita. Nas suas redes sociais. Às vezes a gente tem assim 2.000, 1.000, sabe? 4.000, 5.000. E a gente fica, sabe? Com picuinha de ser humano. Não vou compartilhar não. Pra quê? Tá querendo se aparecer às minhas custas? Gente, misericórdia, a palavra de Deus é para ser proclamada. Deus, eu disse outro dia na escola bíblica, Deus nos deu uma ferramenta tecnológica, a tecnologia, o mundo virtual, para a gente alcançar vidas que a gente não poderia ir lá na casa deles falar uma palavra dessa. Então eu tenho quase 5.000 pessoas na minha rede social aqui. Tenho mais 400 no YouTube. Então, se a gente compartilha uma palavra que Deus deu a algum profeta, a alguém ou deu a você, compartilha. Sabe, não tenha vergonha não. Fale o que Deus colocou no teu coração. Às vezes tem vida do outro lado querendo tirar a sua própria vida, querendo se suicidar, querendo tomar já com a caixa de remédio na frente, um monte de comprimido querendo se acabar porque acha que a vida acabou. E aí, por meio de uma palavra dessa, descobre que o Deus que criou os céus e a terra tem poder para resolver o problema, que não precisa se matar, que não precisa pôr a corda no pescoço, que não precisa tomar tarja preta, que não... Gente, eu já fui dependente de tarja preta, gente. Aos 30 anos atrás, eu fui dependente, foi Deus quem me libertou. Porque quando a gente é dependente de uma desgraça dessa, a gente não consegue se libertar sozinho, não. Mas quando a gente se coloca na presença de Deus, sem reserva, Ele nos liberta, seja da tarja preta, seja da cocaína, do crack, do K9, seja do que for, o Senhor, Ele veio para nos libertar dos grilhões que nos aprisiona nessa terra, das masmorras que nos aprisiona. Deus, Ele tem o poder. E você também tem autoridade da parte de Deus para chamar à existência aquilo que não existe ainda. Gente, eu já cheguei, vocês vão dizer, ela é doida mesmo, né? Eu já cheguei
pedir algo, fui pedindo algo para Deus. Chegou uma hora que eu cansei de pedir. Eu falei, o senhor não é surdo? O senhor já ouviu a minha petição, para que eu vou ficar repetindo, buzinando todo dia o teu ouvido com a palhaçada dessa? E aí eu falei assim, eu já vou te agradecer. O negócio nem tinha chegado na minha mão ainda, hein, Maquel? Eu já vou te agradecer. Você quer saber de uma coisa, Deus? Eu já quero te agradecer, porque eu sei que o senhor é poderoso para trazer a existência. O senhor só não traz, se o senhor não quiser. Mas se o senhor quiser, o senhor pode. Então chega, cansei. Vou pedir mais não. E eu vou esquecer disso daí, ó. Se o senhor quiser fazer, o senhor faz. Se o senhor não quiser, eu já sei que é pro senhor, que o senhor não quer mesmo, que não é da tua vontade. E a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então se o senhor trouxer, eu vou entender que é porque é bom, é perfeito e é agradável, isso que eu quero, aos olhos do senhor. Mas se o senhor não trouxer, é porque o senhor sabe que vai trazer prejuízo para mim lá na frente. E eu sou tão limitado que eu não estou sabendo disso. Então o senhor faz como o senhor quiser. E descansei na proa do barco, querida. Sabe? Descansei. Quando eu já tinha esquecido, estava lá desapercebido, Deus, pá, trouxe para mim. Então às vezes Deus quer trabalhar nossa ansiedade. Nós somos ansiosos demais, nós pedimos uma coisa para a semana passada. E a semana passada já foi lá atrás, sabe? A gente tem que dizer, Senhor, eu vou colocar, igual a irmã Luciete falou, ó, o senhor não é surdo, o senhor está me ouvindo. Estou colocando aqui, ó, ela me ensinou a fazer uso da fé que o senhor nos deu, depois eu estou aqui dentro da gente. Então estou colocando aqui, ó, diante do Senhor. Se vier, é porque é da tua vontade, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se não vier, é porque o senhor sabe que vai dar ruim para mim, que vai azedar o pé de frango. E aí, eu preciso me colocar dessa maneira diante do Senhor. É assim que eu vou me colocar a partir de hoje. E Deus irá dar vitória em nome de Jesus. Tá bom, minhas amadas? Então, meus amados, vocês que estão aqui, que estão assistindo e que vão assistir, compartilhe. Porque de repente você pode estar salvando uma vida dentro das tuas redes sociais. Quantos milagres pessoas não já recebeu através das minhas redes sociais? Teve pessoas, eu vou encerrar aqui, porque eu tenho assunto o dia inteiro, gente, só Jesus para ter misericórdia. O povo resolveu me ligar tudo agora, pai, mas eu retorno a ligação daqui a pouquinho para eles. Então, a gente observa que o Senhor, Ele só quer uma fé desse tamanho, sabe? Confiança é o que o Senhor quer. Mas voltando aqui, eu estava conversando com vocês enquanto Deus me trazia de volta, que eu estava conversando com vocês antes das ligações chegar aqui. Né? Chegou 2 ligações de 2 amigas, eu preciso retornar. Eu já passei por uma experiência de Deus me acordar na madrugada e já me acordar assim, ó, uma mensagem pronta na minha cabeça. Fala isso, isso, isso e isso. Vai lá no Facebook e coloca. Eu falei, Deus, por favor, me deixa dormir. Eu tô com sono demais para te levantar, para ir abrir a rede social. Isso é um vício desgraçado, só pode ser vício. Deus falou, não é vício não, eu tô te mandando, vai lá, abre o Facebook. Gente, 3 e pouca da manhã. E coloca isso que eu tô te pedindo. Eu falei, por favor, Deus, eu quero dormir. Sabe aquela dormência que parece que vem do inferno para poder não deixar a gente fazer o que Deus quer? Aí, quando eu vi que eu não ia dormir, Paty e Manquel, eu falei, bom, eu não vou conseguir dormir, então deixa eu levantar. Fui lá, peguei o celular, entrei no Facebook e coloquei lá a mensagem. Eu falei, agora, por favor, Jesus, me deixa dormir, que eu preciso dormir, sabe? Parece que eu nasci dormindo, gente. O povo tem insônia, aí eu tenho esse sono em excesso. E aí eu peguei, fui lá, coloquei. Dormi, capotei, dormi. Foi a mesma coisa de ter tomado um tarja preta. Aí dormi, quando amanheceu, o dia eu falei, nem vou pegar nesse celular por tão cedo. Mas daí quando foi 9 horas eu fui lá e abri o Facebook. Quando eu abri o Facebook, Manquel, tava lá alguém falando pra mim, olha, eu estava com uma situação, esperando uma resposta de Deus. E eu falei pra Deus, eu não vou dormir enquanto o Senhor não me dá a resposta, nem que seja por meio da internet. O Senhor vai usar alguém, vai falar comigo, porque eu estou desesperada, era uma irmã. E aí, a bonita aqui, pasmem vocês, fazendo graça. Aí, quando vi que não ia dormir, foi que eu fui lá e coloquei. Então foi a hora que caiu lá, que foi para as redes, que essa irmã recebeu a resposta da parte de Deus. Ela estava dependendo da folgada aqui, que não queria levantar madrugada, para poder Deus usar para falar com a pessoa. E aí ela tomou posse da vitória dela, e ela disse, Deus me deu a resposta, e hoje eu estou em paz. Então, às vezes, tem pessoas nas tuas redes sociais que estão precisando de uma palavra. E aí você diz, pastora, mas eu não sei pregar, não. Eu não sei pregar, mas tu sabe compartilhar. Tu sabe salvar um vídeo até e mandar para a pessoa. É que a gente é assim meio esquisito, irmão. Sabe, a gente precisa pedir a Deus para tirar essas esquisitices de dentro da gente. Não é verdade? Então fica essa palavra no nosso coração. Eu quero desejar um dia bem abençoado na presença do Senhor. Você e toda a sua descendência.
que o Senhor dos Exércitos pleiteie as tuas causas, que Ele venha ao encontro do impossível na tua vida, porque o que é possível é para você, viu? Não é para Ele não. Então, que Ele venha ao encontro das tuas demandas, pode ser na área da saúde física, da saúde mental, psicológica, no teu emocional. Deus, Ele se preocupa com cada um desses detalhes da nossa vida, com a nossa vida financeira. Às vezes Deus fecha as portas de emprego da gente para nos ensinar alguma coisa, para nos ensinar que a gente não precisa estar com uma porta escancarada para poder Ele nos abençoar, não. Ele tem meios de nos abençoar. Gente, uma vez eu estava pregando, olha eu de novo, gente, eu já estava querendo parar, misericórdia. E aí vai vindo um negócio assim na mente da gente, não tem como a gente frear, mas eu vou frear em nome de Jesus, essa é a última. Uma vez eu estava trabalhando e eu cheia de mim, de vaidade, de soberba, sabe? Deus trabalhando na minha vida. E aí Deus falou bem assim, eu vou fechar as portas para você com as portas abertas. Eu falei, como assim? Eu não compreendi no momento, falei, que coisa de doido. O Senhor é muito doido. Como é que o Senhor vai fechar uma porta aberta? Porque eu estou acostumado com uma porta aqui, que ou ela está fechada ou ela está aberta. Não tem como o Senhor fechar. Não tem como eu fechar uma porta que é sem puxar ela e encostar. Então, Deus chegou para mim e falou assim, eu vou te mostrar que eu consigo fechar as portas na tua vida sem precisar fechar a tua porta de emprego. E eu falei, então eu vou... Só falta ele desafiar Deus, dizer assim, então eu vou sentar para assistir como é que o Senhor vai fazer isso, porque eu não sei como é que é. Aí eu posso até imaginar que ele disse, aguarde e confia. Eu passei, gente, o colégio passou por uma crise, eu passei quase 3 meses sem receber. E aí ele falou assim, tu tá empregada, não tá? Eu falei, tô. Ele falou, então, eu fechei as portas para tu ou não fechei? E Deus preparava o salário para os outros. Mas para mim, ficou emperrado. Chegava a minha vez, a dona do colégio ia recebendo o pagamento dos pais e ia pagando os mais necessitados primeiro. E aí ela falava, Lu, segura um pouco, porque eu preciso, porque a fulana paga aluguel. Deus usando a dona do colégio. Fulano paga aluguel. É como se Deus dissesse assim, tu não é a única da fila do pão não, viu, querida? Eu vou te mostrar que tem gente mais carente do que tu reclama demais, tu é murmuradeira. E aí Deus manteve ali os 3 meses, quase 3 meses, nessa situação. E o Senhor, tem misericórdia, Pai. E desci na presença de Deus. Deus falou, agora eu abro as portas. Então Deus mexeu no bolso dos pais, dos alunos dentro do colégio. Olha como Deus ele é terrível. Para poder me ensinar, gente. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que não é só a gente que vai ser beneficiado com o aprendizado, não. Muitas pessoas ao redor Deus está trabalhando, Deus está treinando, Deus está recrutando para uma grande obra, sabe? E eu aprendi, falei, nunca mais eu te desafio. Não sou doida. Os meus desafios assim, é um desafio de fé agora. É um desafio de fé. Eu não desafio mais a Deus, não, porque eu sou doida. Que quando eu pensar que não falta mais nada para conseguir, a gente tem umas manias feias, eu parei com isso também. Deixa eu dar umas dicas aqui para vocês. Eu falava, era só o que me faltava. Faltava mais nada acontecer na minha vida. É assim ou não é? A gente tem umas doidices de desafiar a Deus por meio desse tipo de palavra. Era só o que me faltava, não me faltava mais nada. Agora, foi a cereja do bolo que faltava. Aí Deus fala assim, faltava para tu, mas se tu quiser eu ainda aperto mais um pouquinho. Porque eu sei te apertar e eu sei afrouxar os parafusos. E quando Deus começa a dar a primeira apertadinha, a gente já, como parafuso, a gente já espana, dependendo do metal, a gente já espana, né? Então Deus, ele conhece nossas estruturas. Ele sabe até onde a gente suporta, sabe? E o que a gente só tem que entender é que ele é poderoso para fechar as portas com as portas abertas, igual ele fez comigo. E que ele é poderoso para resolver qualquer demanda na tua vida. Fique essa palavra, que a bênção do Senhor recaia sobre a vida tua e a vida dos teus, em nome de Jesus. E um beijo no coração de vocês e fica debaixo da paz e da segurança do Altíssimo. Em nome de Jesus.